Bem-vindo ao Místicos, o espaço onde o invisível ganha voz e os mistérios do mundo sobrenatural começam a se revelar. Aqui, o que parece oculto se torna caminho. Pai Alex, qual a diferença entre o candomblé e a umbanda? De maneira resumida, se você puder nos ensinar. Bom, são religiões completamente diferentes, apesar de terem o mesmo tronco que a gente fala, né? Porque são religiões que têm essa conexão forte com a cultura africana, mas elas têm ritualísticas diferentes, elas têm propósitos diferentes. De uma forma objetiva, acho que o que mais pode ajudar as pessoas que estão tentando entender essas duas religiões é perceber qual que é o propósito, o objetivo dessas religiões, assim, de uma forma mais a grosso modo, né? Então, a Umbanda, ela tem como propósito prestar a caridade através da consulta, do atendimento. Também tem como propósito ajudar o indivíduo, ajudar a pessoa a se desenvolver, né? Não só espiritualmente, não só mediunicamente, mas socialmente também, enquanto pessoa, né? Na sua jornada de vida, na sua jornada profissional, na sua jornada emocional, enfim. Tem como propósito de ajudar a pessoa a crescer. Mas tem como um objetivo grande você prestar essa consulta, esse atendimento junto às entidades espirituais para atender as pessoas. Então, todo terreiro de Umbanda, ela vai ter um dia da semana, ou 2 ou mais dias, em que ela vai estar abrindo as portas para fazer esse atendimento ao público, um atendimento aberto, onde qualquer pessoa de qualquer religião pode participar, mesmo que por curiosidade, mesmo que para ver, para buscar esses guias para encontrar alguma solução para a vida. Então, bem a grosso modo, o objetivo da Umbanda é a prática da caridade através da incorporação. Quer buscar ajudar as pessoas, né? E mesmo quem não incorpora, mesmo quem não está interessado na incorporação, ele vai buscar na Umbanda o contato diário com essas entidades que vão se manifestar através dos outros médiuns, né? Para ajudar também nessa sua busca, nesse seu crescimento, tá? Temos os orixás na Umbanda? Sim, temos os orixás na Umbanda. Cultuamos os orixás? Cultuamos. Tem o lado polêmico, porque tem gente que diz que não tem orixá na Umbanda, não se incorpora orixá na Umbanda. A minha opinião sobre isso a Umbanda ela é muito diversificada, a gente tem muitas vertentes de Umbanda. E nós não somos ninguém para dizer o que acontece na casa do outro. Você quer saber se a Umbanda X ou Y incorpora orixá, você tem que perguntar para o sacerdote daquela casa. É ele quem vai dizer. Na minha casa, sim, incorpora orixá. Ou, na minha casa, não, nós incorporamos uma energia que chamamos de orixá. É assim que funciona. Já o candomblé, ele tem um objetivo diferente. O objetivo do candomblé é o culto à natureza, é o crescimento através dessa conexão direta com os orixás. Então, a ritualística, a busca por essa intimidade com o orixá, ela é infinitamente mais complexa e muito mais profunda do que acontece na Umbanda. Porque é um objetivo. Então, veja bem, o objetivo do candomblé não é prestar caridade da mesma forma que a Umbanda. É lógico que vai ter também, de uma outra forma, né? Então, por exemplo, tudo que acontece dentro do barracão do candomblé, ele sempre vai ser compartilhado. Sempre as comunidades que estão ali, de alguma forma, vão receber também, não só em termos espirituais, mas também em termos de ajuda, às vezes até financeira. A questão da comida, ela vai ser partilhada, né? Mas o adepto do candomblé, ele busca excorporar o seu orixá. É um termo que eu gosto de usar porque representa bem. A gente, na Umbanda, tem uma ideia de que o orixá ele vai ser incorporado. No candomblé, a visão é que esse orixá ele está dentro de você e ele precisa ser despertado. O que então, seria o orixá? Desculpa te cortar, mas o que seria perfeito, o orixá? Vamos lá. Então vamos lá. Na visão do africano, você já há muito tempo, né, o povo Yorubá estima-se que tem entre 8 e 10 mil anos de idade. Na visão desse pessoal, entender Deus de uma forma direta não é possível e também não é necessário. Porque Deus vai nos poupar desse trabalho se subdividindo e trazendo manifestações próximas que facilitam a gente entender Deus na sua magnitude. Essas forças a gente chama de orixá. Então você vai ter diversos orixás. Em África a gente tem mais de 400 orixás, porque a gente tem orixás específicos de cada região, né? Lá não é feito como aqui, a gente cultua um panteão de orixás. Lá você tinha um orixá por região.
Então são muitas regiões. Tem regiões que tem uma mata e tem regiões que não tem uma mata. Tem regiões que estão próximas a rios, tem regiões que não estão próximas a rios. Então, eles vão ter as suas divindades relacionadas com a natureza daquele local. Então, esse orixá, ele é uma subdivisão de Deus. Deus se faz em pedaços para que a gente possa compreender um aspecto de Deus. Seriam manifestações de Deus que eu consegui canalizar e eu vou nominar ela de uma forma e vou me identificar daquela forma e, de repente, vou viver muito mais aquele aspecto específico na prática da minha vida, ou da minha família, da minha espiritualidade. Quando você personifica essas partes de Deus nos orixás, você também aproxima mais o homem de Deus, é isso? A ideia dessa personificação é tornar aquilo que é tão subjetivo, tão efêmero, né? Deus não é efêmero, mas a nossa compreensão tanto é que a cada período que se passa a gente tem uma visão diferente de Deus. Então é uma forma da gente transformar aquilo em algo que é fácil da gente enxergar. Então, por exemplo, o amor de uma mãe é fácil da gente enxergar. O amor entre um casal, entre duas pessoas, é fácil da gente enxergar. Assim como o cólera, a fúria, a braveza, a violência, é fácil da gente enxergar. Então, a gente vai trazer esses aspectos de uma forma arquetípica, através dos orixás. E assim a gente entende Deus através desses pequenos fragmentos. E isso é importante a gente ressaltar aqui, essa pergunta ela é legal porque já quebra essa visão que algumas pessoas têm de que o culto africano tem vários deuses. Então não tem, eles têm apenas um Deus. Eles acreditam no mesmo Deus que todo mundo acredita, esse Deus universal, né? Eles vão chamar de Olorum ou Olodumare, certo? O que a gente tem nos orixás é uma figura que a gente vai descrever melhor chamando de divindades. Então, não são deuses, são divindades. São menores do que Deus, o Criador. São faces desse Deus, cumprem funções determinadas por esse Deus, né? E o grande objetivo é fazer com que o ser humano entenda melhor o seu lado luz e o seu lado sombra, para que possa assim evoluir. O que mais forte chega do culto africano, além das práticas, né, para o Brasil, é o conceito orixá, é o que significa orixá. Esse conceito ele vai ser adaptado aos diversos locais do Brasil, ele vai ser adaptado, ele vai receber o seu sincretismo, a gente gostando ou não, é lógico que é uma coisa que aconteceu na época, não tem como a gente mudar o passado, mas tem o fato. O fato é que ele foi sincretizado. E em cada lugar ele foi sincretizado de uma forma diferente. E como foi sincretizado de uma forma diferente, então você tem a manifestação de orixá de formas distintas para cada manifestação de candomblé ou de umbanda. Tá. Seria isso. Dentro disso, o sincretismo, você enxerga como algo positivo ou negativo para a espiritualidade? Eu não enxergo nem como positivo, nem como negativo. É como a gente pensar na chuva. A chuva é positiva ou é negativa? Depende. Se chover muito, pode desabar, pode ser ruim. Se faltar chuva, a gente tem as plantas morrendo. Então, eu prefiro pensar assim, é necessário hoje em dia o sincretismo, porque o que aconteceu no passado, a gente não muda. E é importante que a gente dê um lugar para as nossas dores, para aquilo que a gente sente que trouxe a nossa história para algum patamar, mas é importante também a gente caminhar, a gente entender o dia seguinte, olhar para frente e pensar a melhor forma de fazer com que essa história ganhe um lugar de importância. Então, o que eu percebo em relação ao sincretismo é que foi um mecanismo que foi imputado, né, aos praticantes do conhecimento africano na época. Eles não tiveram escolha, eles tiveram que abraçar esse sincretismo em nome da sua vida, em nome da sua existência. Eles não tiveram escolha. É claro que isso é lastimável, isso é destruir uma cultura, destruir uma prática. Mas o mais importante, o mais bonito, e é o que eu acho que a gente tem que levar como uma lição, é que eles conseguiram fazer dessa situação algo proveitoso. Eles conseguiram manifestar da mesma forma que eles manifestavam antes, através de outros nomes, através de outras roupagens.
Então a gente vai ter, por exemplo, o sincretismo de São Jorge com Ogum. São Jorge não é Ogum. Ogum é um orixá, é africano, é preto, vem da África. Não é um soldado romano, não veste farda, não tem um escudo, sequer tem um escudo, né? O Ogum, em África, ele é conhecido como um orixá da agricultura. É um orixá que dominou o ferro, e quando ele domina o ferro, ele leva o ser humano a um outro patamar, a um outro nível de crescimento, porque aí passa a ser possível você cuidar do seu alimento de uma forma diferente. Por isso ele é conhecido como orixá da agricultura, principalmente. Ele também é o orixá da guerra, no sentido de que a partir do momento que a gente tem o metal, a gente passa a forjar a espada, a faca, o corte. Então, o Ogum, ele tem essa relação com o corte, mas ela é uma relação que ela vai muito além do corte físico, ela vai muito além do corte da carne. Ela tem também muito a ver com o corte da vibração, da energia, né? E a gente entra num outro aspecto dos orixás, que são esses aspectos que saem dessa personificação, dessa coisa arquetípica humana, né? Que é o que mais importa em relação aos orixás, aquilo que é transcendental. Aquilo que é humano, aquilo que é denso, nós já temos na humanidade, a gente já consegue se observar. Agora, a proposta que o orixá traz, que é aquilo que é transcendental, é onde a gente deveria estar focado, onde a gente deveria estar colocando as nossas atenções. Eu acho, só um adendo com respeito a esse negócio do sincretismo, eu acho que o sincretismo ele não interessa nem para a Umbanda e nem para o catolicismo. Eu acho que quem está de fora gosta de falar desse tipo de comparação, porque o católico que é católico, ele não quer que os santos dele sejam comparados aos orixás por toda uma questão de conceitos, mas e isso não importa para quem está na Umbanda ou Candomblé, seja lá a qual a vertente. Porque esse daqui representa tal santo da Igreja Católica. Eu não sei, eu vejo isso um pouco para quem está só de fora e não quer. O sincretismo, ele é uma ferramenta, ele é um elemento importantíssimo, porque ele tem um papel de elo. Ele transforma a Umbanda e o Candomblé dentro da mente, que às vezes ainda é um pouco ignorante, de quem tem uma visão ainda muito europeia ou muito ocidental das coisas. Ele transforma essas religiões em algo menos assustador. Uhum. Não deveria ser, mas é menos assustador. Então, muitas vezes a pessoa entra num terreiro de Umbanda e vê uma imagem de Jesus Cristo, ela já fica um pouco mais tranquila. Porque ela esperava ver o que ali? Imagens demoníacas. Porque é o que, infelizmente, as pessoas que querem demonizar e destruir essas religiões falam. Mas ela vai chegar lá, ela vai ver uma imagem de Jesus Cristo. E a Umbanda, ela reconhece Jesus Cristo como um grandíssimo avatar que foi. Assim como muitos outros. Tem gente que fala que a Umbanda é cristã. Existe Umbanda cristã. Eu prefiro não dizer que a Umbanda é cristã. Por quê? Porque a gente não faz trabalho para Jesus Cristo, a gente não tem oferenda de Jesus Cristo, a gente pertence a outra religião. A gente tem que respeitar o culto dessa divindade, no caso desse avatar, dentro da outra religião como ele é. Agora, não é porque eu não cultuo essa divindade ou esse avatar na minha religião que eu preciso desmerecer ou desconsiderar a importância que ele teve. Afinal de contas, Jesus Cristo é um avatar que quem consegue falar mal de Jesus Cristo? Que ser humano consegue apontar uma falha, falar mal de Jesus, gostando ou não? Então, no mínimo, só isso já é muito relevante para a gente render os nossos respeitos, certo? E dentro da Umbanda, a gente tem um orixá que ele tem uma vibração e uma polaridade, uma energia muito parecida com Jesus Cristo, que é um orixá chamado Oxalá. Então, esse orixá vai ser sincretizado com Jesus Cristo. Ou seja, Oxalá é Jesus Cristo? Não, de forma alguma. Não é. São duas coisas completamente diferentes, têm propósitos diferentes, têm momentos da história diferentes, certo? Mas é interessante a gente pensar que talvez esse mecanismo do sincretismo vai fortalecer a fé de alguém, vai fazer com que alguém se sinta mais à vontade de acender uma vela, de colocar um copo de café para um preto velho, que é uma coisa que em outro lugar ele ouviu dizer que aquilo é uma prática péssima, ruim, demoníaca, que está chamando espíritos negativos. E quando ele vai quebrando essas barreiras, ele vai começando a questionar o que é certo, o que é errado, o quanto aquilo pode estar fazendo bem na vida dele e na vida das outras pessoas que ele já percebeu, né, em volta dele. Esse mecanismo do sincretismo pode trazer uma segurança, uma tranquilidade
Como é que eu vou num lugar que reza o Pai Nosso e eu vou dizer que aquilo ali é ruim? O que eles querem de mal rezando o Pai Nosso? Por exemplo, é o caso do meu terreiro. A gente, né, tem a abertura da gira, a gente reza o Pai Nosso, reza um credo também. Agora, Pai Ale, vamos lá. Perfeito tudo que foi colocado. Eu vou te fazer uma pergunta diferente. O sincretismo, eu entendi. Ele é uma maneira de eu, de uma forma linguística, talvez, encontrar similaridades como uma ponte de contato para a pessoa olhar e falar assim, entendi. Aquele símbolo é parecido com esse símbolo que eu já me identifico. E a pessoa tem um pouco mais de tranquilidade para olhar ou até mesmo caminhar entre religiões. Mas eu vou te fazer uma pergunta diferente. E a questão da sabedoria? Por exemplo, por que as religiões elas se dogmatizam de tal forma a se enrijecerem e não quererem mudar ou acrescentar informações de outras religiões a fim de terem algo que seja, eu não vou dizer mais completo, mas vou tratar de outra forma, mais sábio. Então, por exemplo, eu vou olhar aspectos de verdade do cristianismo e falo, cara, isso aqui faz muito sentido. Mas há muita sabedoria, talvez, no ensinamento budista. Eu falo, cara, mas não preciso rejeitar. Mas não é tudo aquilo, como não é tudo isso. E aí eu consigo pegar um pouco daqui, eu trago outras verdades daqui, aí eu vou na Umbanda. Pô, mas olha, essa parte espiritual aqui, realmente, olha, prestando atenção, agora está me explicando esses elos. Pô, deixa eu pegar essa verdade aqui. E eu não construo uma nova religião, mas eu construo um olhar sobre a vida e sobre o espiritual. O problema é que se você fizer isso, você vai virar ateu. Mas essa questão da evolução, eu entendo que ela é impossível de maneira sistemática, digamos. Mas vamos lá. Não deveria ser, em tese, o que idealmente cada indivíduo deveria buscar? Não se limitar. Por que eu me limitaria na vida, sabe? Mas beleza, é confortável. Porque os limites, eles são confortáveis. Vamos lá, eu estou numa ilha deserta. Tenta imaginar essa imagem comigo. Eu estou numa ilha deserta. Eu estou sozinho. E lá eu tenho um ecossistema que eu consigo viver naquele lugar. Só que eu também posso pular no mar e tentar encontrar alguma coisa além. E vai chegar uma hora na minha vida que eu tô indo. Eu falo, olha, até aqui eu ainda consigo e tenho força para voltar para a ilha. A ilha é o meu local de conforto, de descanso, de tranquilidade, mas também é o meu local de limite, porque eu tô sozinho naquela ilha. E eu posso viver minha vida inteira lá. Lá eu tenho tudo, mas eu tô sozinho. E diante de mim tem a imensidão oceânica que eu não sei, é um mistério. E eu sou chamado e eu sinto aquele sussurro do tipo, tem mais. E aí eu vou de novo no mar. E eu chego naquele ponto de não retorno e falo, é bom eu voltar, porque eu ainda tenho força para voltar. Porque se eu for um pouco mais, eu já não volto. E aí eu só tenho uma única opção na minha vida, que é ir além. E o além, eu não sei o que pode acontecer. Porque, de fato, pode não ter terra firme. E eu posso, nessa jornada, afogar e não chegar a lugar nenhum, mas eu tentei. Ou eu posso cada vez mais ouvir aquela voz que me chama e dizer, eu vou. Porque eu não tenho mais o que perder. Eu estava confortável. Aquela casca já não me suporta. Eu preciso quebrar ela. E esse processo ele envolve medo, ansiedade, angústia, mas é uma decisão. Será que a espiritualidade, ela não é isso? Não é esse chamado por tudo? Ela é, mas para algumas pessoas. Tá, beleza. Por quê? Porque esse ímpeto de cruzar o mar é uma coisa sua. Tá. Você tá afim de cruzar o mar sem se questionar se a felicidade está lá. Exato. Isso é coisa de Ogum. Porque Ogum é o orixá dos caminhos. O filho de Ogum, quando ele cruza um caminho, assim que ele chega, ele faz o que ele precisava fazer ali e ele perde completamente o interesse naquilo ali. E ele tem que buscar outro caminho. Isso é a jornada do filho de Ogum. Ele está sempre nos caminhos. Ele é um buscador. E isso não torna essa característica melhor do que aquele que resolve criar uma raiz. E fala assim, daqui eu não saio. É lógico que é de indivíduo para indivíduo, tá? Mas isso é muito forte nessas características que a gente traz dos arquétipos dos orixás. O filho de Obaloaê, ele vai ter uma visão diferente. Ele vai preferir ficar na ilha. Tá. Ele vai ficar feliz na ilha. Ele vai fazer uma barraquinha simples ali.
E ele vai se especializar naquilo ali. Porque o dia que mais alguém ficar perdido ali, ele vai saber ensinar tudo o que ele precisa ensinar para aquele indivíduo. E a felicidade dele está nisso. E se você falar para ele assim, mas vamos cruzar esse mar para ver se tem a felicidade do outro lado, que a busca, ele vai falar, minha busca tá aqui, cara. Eu acabei de ver um caranguejo entrando ali, eu preciso descobrir o que ele vai fazer ali. Você entendeu? Então, a grande questão, por isso que o evoluir, ele é relativo. A palavra mesmo já é relativa. Então, às vezes a gente usa o evoluir numa colocação errada. A gente tem, por exemplo, às vezes não é evoluir, às vezes é crescer. Às vezes não é crescer, às vezes é desenvolver. E são 3 coisas diferentes que às vezes a gente usa no local errado. Né? Tem gente que gosta de falar assim, o Exu evoluiu e virou um preto velho. Será que é evoluir o nome disso? Né? Então, por exemplo, você subiu de cargo na empresa, você evoluiu? Evoluiu? Talvez a sua conta bancária cresceu, né? Talvez você assumiu mais responsabilidades. Agora, enquanto ser humano, você evoluiu? Né? A humanidade está evoluindo. Agora eu tenho o iPhone 16. Você evoluiu? Não necessariamente, né? De fato. Ou a Apple, o Vale do Silício com as pesquisas milionárias dele, eles evoluíram. Eu gosto da palavra, do termo crescer em consciência. Né? Crescer em consciência. Porque no fundo, Pai Ale, o que eu penso sobre a vida? O que é a vida? Quem somos nós? Nós somos uma consciência que tem um corpo, cara. Que tem uma mente, inclusive. Mas nossa consciência, ela é eterna, ela é infinita, ela é absoluta. E, na verdade, ela busca esse absoluto. A consciência é exatamente esse olhar do observador que observa, sabe? Tipo, antecede todas as coisas, é a nossa consciência. E eu acho que triste é o homem, e não tem problema, tá? Eu não estou julgando, mas que não quer essa expansão. Ele decide, de alguma maneira, ele se acomoda na limitação. E eu não sei se a gente é chamado para se limitar. Eu acho que a gente é chamado para expandir, para crescer essa consciência. E aí é o que eu acho a beleza das religiões. As religiões, elas, cada uma carrega e traz algum aspecto de ensino e de expansão dessa consciência. A religião, ela sistematiza. E ela vai trazer e vai comunicar, obviamente, às pessoas coisas que para ela vai fazer sentido. E tá tudo bem. Só que quando eu abro mão de trazer e acoplar conhecimentos, eu estou abrindo mão da expansão dessa mesma consciência. Então eu acho que toda religião ela é boa em si, mas ela ainda é, eu vou dizer algo que talvez até choque, mas ela ainda é um limitador da própria expansão. Por exemplo, a Umbanda é extraordinária, por quê? Porque ela mexe exatamente com o misterioso. E ela não, a princípio, pelo que eu entendo, ela não quer se limitar, tá aberto? E é isso que eu queria entender contigo. O que é o mundo espiritual na Umbanda? Qual é o objetivo disso? Essa é uma pergunta de $1 milhão, né? Complexa. O mundo espiritual na Umbanda, na realidade, ele é simples de entender. A visão que a gente tem, em geral, não é de graus, né? Do que sobe, do que desce, do que é mais, do que é menos. A gente aprende que mesmo aqueles que todos considerariam que tem pouco a ensinar, tem muito a ensinar. Toda consciência, toda experiência, ela é válida. Só depende do local, do momento, da hora exata para quem realmente precisa daquilo ali. Então, o mais importante é entender que nem todo mundo não vai conseguir passar por todas as experiências. Então, se você precisa de alguém que passou por uma determinada experiência específica num determinado momento da sua vida, não importa o grau de evolução, não tem mais, não tem menos. Para aquele momento, aquela entidade, aquela consciência trouxe exatamente o que você precisava. Então, a gente entende Deus como uma coisa central e a gente entende o que está à direita de Deus e o que está à esquerda de Deus. Não o que está acima ou abaixo, quem é mais, quem é menos. A gente pode até usar esses termos, né? Então, por exemplo, os irmãos espíritas, eles têm a questão do umbral, inclusive tem os degraus do umbral, né? Então, tem o umbral do primeiro nível, do segundo, do terceiro e tal. Que, inclusive, a gente vai ver no Inferno de Dante isso muito bem representado também. Então, quanto mais profundo esse degrau, mais demoníacos, mais terríveis são os seres, né? A Umbanda não tem essa visão, né? A gente pode utilizar essa terminologia apenas para conseguir se situar. Então, você sabe que uma entidade está
quanto mais à direita de Deus ela ainda está à direita, mas ela já está mais afastada da energia central. Quanto mais à esquerda de Deus ele ainda está à esquerda, mas ele está mais afastado dessa energia central. O que leva tudo ao centro, que é Deus. Ou seja, absolutamente nada escapa a essa energia. Tudo que está à esquerda, tudo que está à direita, está a serviço de Deus. Então, a pergunta sempre é, quanto ao mal, quanto à densidade, quanto ao o ruim que acontece, a pergunta sempre é, o porquê eu passo por essa situação? Por que eu me envolvo nessa situação? E não exatamente quem que fez, quem que provocou. Né? A pergunta central é, por que eu passo por isso daí? O que me leva a passar por isso daqui? Então, não existe um propósito que não esteja na mão de Deus. Do contrário, ele deixaria de ser onipotente, onipresente e onisciente. Então, isso é algo que a gente tem que tomar um cuidado para não virar contraditório, justamente na proposta da definição do que é Deus, né? Então, a gente tem essa definição onipotente, onipresente, onisciente. No livro dos Espíritos, você tem lá a questão número 1, né? O que é Deus? Causa única e primária de todas as coisas. Então, é causa única e primária de todas as coisas. Não existe algo que não é causa única e primária. Não está lá. Ele é causa única e primária de todas as coisas, menos do aborto. Não tem. Agora, entender isso, aí é outra história. Não estou dizendo que é fácil, que é simples, que é lógico, né? É outra história. Mas, enfim, não respondi a pergunta, né? É porque dentro dessa jornada... Você perguntou... O que é o mundo espiritual para a Umbanda? Deixa eu responder isso aí, que eu peguei uma tangente. Mas dentro dessa tua questão, não seria... Ele já responde também. Não seria uma incoerência ou... Eu vou te chamar de outra forma. Uma estupidez eu querer tentar entender o porquê. Ao invés de eu pensar... E aí sim, de maneira... Eu acho que uma correção no olhar. Pra quê? Porque o porquê talvez não caiba a mim querer saber. Talvez, quando eu quero saber o porquê, eu só sou uma pessoa orgulhosa e arrogante, presunçosa. Agora, quando eu olho e digo, pra quê? Aí eu me coloco no local de humildade e digo assim, eis-me aqui. Deixa eu... Porque, de fato, veja, na própria escala do crescimento espiritual, quando eu entendo que eu sou um com Deus, então me coloco na jornada não para responder o porquê, mas eu me coloco na jornada para realizar os praquês. Ou seja, eu vou fazer as coisas. Será que não é isso, essa correção que a gente precisa também fazer? Eu acho isso maravilhoso. Acho que o pensamento deveria ser esse. E pode ser esse. Mas a questão é que na prática não é o que acontece. Sim. Biologicamente não é o que acontece. A gente tem um corpo que não permite que isso aconteça. A sua mente vai questionar. A sua mente vai querer saber o porquê. Na prática, eu acho que alguém que conseguiu realmente chegar nesse nível, chegou, se não no objetivo, está próximo. Né? Mas a gente tem que lidar com aquilo que está no nosso dia a dia, com aquilo que é prático. Né? Então, a gente vai questionar os porquês. A mente é feita para questionar, é feita para criar essas indagações. Né? A polaridade está presente na nossa vida, em tudo. Em tudo você vai querer saber, entender o outro lado. E é um trabalho. Agora, eu acho que é um trabalho a gente buscar esse pra quê em vez do porquê. Sem sombra de dúvida. Eu acho que isso sobre o pra quê e o porquê, eu também tenho um posicionamento com respeito a isso. Eu acho que o porquê me coloca numa posição de vítima. Por que comigo? Por que isso está com as dúvidas do ego? O pra quê te coloca numa posição de protagonista, que foi o que o Dr. Felipe disse. Pra quê? Qual que é o meu propósito nisso? O que eu vou fazer para isso? Eu tenho essa... com certeza. Essa... É uma tomada de... Eu acho que aquela passagem bíblica é maravilhosa, uma história, que é a do Jó. Jó, arquetipicamente, simbolicamente, não importa, ou historicamente, mas ele é um excelente representante daquilo que a gente olha um bom homem sofrendo coisas absurdas e não sabendo o porquê. Tudo à volta dele tenta cobrar o porquê, ou tenta responder o porquê. Os amigos aparecem para acusá-lo porque querem encontrar um porquê nele. A mulher manda ele amaldiçoar a Deus e morrer porque ela tenta encontrar o porquê daquilo nele. E o próprio Jó, de repente, ele começa a entrar numa espiral de
buscar os porquês daquilo. E ele tenta dizer, eu não sou culpado, e tenta encontrar um porquê para aquilo. Aí aparece Deus no final da história. E aí Deus faz aquela pergunta simples, onde estavas tu quando eu criava as estrelas no firmamento? Pai Ale, eu já vivi muita coisa para tentar perguntar para Deus por quê. E aí Jó, ele dobra os joelhos e diz, como um tolo eu perguntava por quê. Eu te conhecia de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem, Deus. E eu me abomino no pó e na cinza, porque ele é pó e cinza, nós somos pó e cinza. A tolice do homem é tentar perguntar por quê, porque isso é só presunção. Aqui na nossa jornada, a gente tem que simplesmente dizer, eis-me aqui, Senhor. É para quê? O que eu posso fazer com essa realidade que me achegou hoje? Porque tudo é hoje. Então, o que eu faço com isso agora? Para que seja bom para mim e para o meu próximo. Não só para o meu próximo e nem somente para mim, mas para mim e para o meu próximo. Para quê? Essa história ela é maravilhosa. E qual é o final dela? O final dela é que ela não para aqui. O final dela é que ela, quando Jó tem essa compreensão do para quê, o mesmo Deus aparece na história e diz, agora eu multiplico a tua vida. Agora você tem plenitude. E aí é óbvio que isso é simbólico, você tem outros tantos filhos, você tem multiplicado a tua riqueza, porque não importa. Quando você enxerga que você é pó e cinza e que nessa jornada você vive pelos praquês da vida, eu tipo, estou aqui, estou disponível. É para mim e para o meu outro, é para o meu outro e para mim, eu estou disponível. Tudo te é pleno. Tudo faz sentido. E a vida ganha um brilho real e proposital. Essa eu acho que é a expansão da consciência que todos devemos buscar. A religião, ela é essa ferramenta. Como a própria medicina pode ser, da floresta pode ser. Só que quantos querem, de maneira verdadeiramente amorosa, alcançar isso? Que é não ser egoísta, e não somente altruísta, mas é conseguir caminhar equilibrando a sua vida e o seu eixo nessa jornada e nessa direção. Fazendo só um adendo com respeito ao que você disse da ilha, eu achei assim, a analogia da ilha maravilhosa. E quando aí você falou, né, ir até um ponto, ali eu posso voltar, ou daqui eu continuo, para tentar encontrar outra terra firme. E se a terra firme for o não conseguir e fisicamente falando, eu estou indo, me afogo e morro. Essa morte já também não seria o saber mais? Já não seria Depende do indivíduo, pode ser. O limite? Posso te dizer uma coisa? Nunca tem terra firme do outro lado. Bem-aventurado é o homem que vai morrer afogado. Porque ele está buscando. A busca ela não acaba, a busca ela é eterna. O conhecimento de Deus ele é eterno. A gente está falando de Deus, não está falando do homem. Eu posso conhecer a mim mesmo maximamente? Não. Quanto mais você estuda uma célula, menos tu sabe sobre ela. Essa é a beleza. Agora imagina Deus. Imagina o amor. O que é o amor? Wayne, não tem limite isso. Eu posso escrever poemas, poesias, definições maravilhosas e quando eu terminar eu vou dizer, ainda falta, ainda falta, ainda falta. E eu acho que essa é a grande beleza, é a fome e sede, a fome e sede, a fome e sede, entende? Que isso é legal. É a fonte de água viva, real, brotando e jorrando dentro de você. Por que ela brota e jorra dentro de mim? Jesus fala, né? Jamais terá sede novamente. Mas por quê? Porque ele quer isso. E ele busca isso, ele vive isso. Isso jorra de dentro dele. Então eu acho que o cara que decide se aventurar em alto mar é aquele cara que decide buscar a evolução, da expansão da sua consciência em vida. E essa expansão ela nunca vai acabar. Ele nunca vai chegar em outro lugar de terra firme. Na verdade, ele vai mergulhar até o fim da vida dele. E aí ele é pleno. Porque ele não se limitou mais. Entende? O que é o amor? Qual é a prática do amor? Tu vai descobrir amor e amores durante a vida. E o amor que você viveu ontem
tu achava que era máximo, hoje você percebeu que ele se expandiu, ele é maior ainda. Mas está tudo nesse olhar e nesse desejo. Pai Alê, sobre isso, vamos... Qual o trabalho, o papel dos espíritos na Umbanda nessa comunicação de verdade para com as pessoas que ali buscam? A gente tem a Umbanda, ela é dividida em classes espirituais, né? Então a gente tem pretos velhos, caboclos, tem as crianças que a gente chama de herês, tem os boiadeiros, os baianos, os malandros, os marinheiros, os ciganos. Todas essas entidades a gente chama de direita na Umbanda. Tem gente que não gosta dessa terminologia, mas é assim que é feito, chama de direita. À esquerda, a gente tem Exus, Pombogiras, e alguns terreiros vão trabalhar com Exu Mirim e Pombogira Mirim. Tem melhor ou pior aqui? Não. Não tem. E por que direita e esquerda? E por que não uma coisa só? Porque assim como tudo que acontece na nossa vida, ela é polarizada. Até a nossa energia elétrica é polarizada. Se você cortar um dos fiozinhos da energia elétrica, ela para de funcionar. Então, tudo a gente tem duas vias de comunicação em absolutamente tudo. Né? A gente vive a representação, né, da consciência do anjo e do diabinho, né? E hipócrita vai ser aquele que jura que só tem o anjinho caminhando com ele, certo? Então, dessa mesma forma, a gente tem uma energia que está numa polaridade e outra energia que está em outra polaridade. Elas não são inimigas, assim como a sua rede elétrica, você precisa dos dois fiozinhos. A sabedoria hermética. Exatamente, perfeito. Tudo que está acima está embaixo. Isso, né? É um mundo da dualidade. Talvez exista um mundo sem a dualidade, talvez, mas ninguém voltou de lá para afirmar que existe ou não. Eu posso dizer para ti que na experiência humana a dualidade é real, mas no final de tudo é uma coisa só, né? Tudo é uma coisa mas só. Na nossa experiência a dualidade está aí. Precisa ser. Exato. Porque faz parte do nosso desafio. Uhum. Né? Então essa dualidade ela permite a gente caminhar ao mesmo tempo que atrapalha a gente a caminhar. Faz parte. Mas uma coisa é um fato, a gente precisa dos dois polos. Então a gente entende a Umbanda como uma polaridade que trabalha um aspecto do ser humano e outra polaridade que trabalha outro aspecto. Né? Exu, Pombogira, Exu Mirim trabalham o aspecto sombra do ser humano. Eles não são espíritos das sombras. Eles são espíritos nas sombras, o que é diferente. Eles vivem aonde o ser humano precisa trabalhar o aspecto sombra. Não quer dizer que eles são negativos. Não quer dizer que eles são ruins, aliás. Negativos eles podem ser em termos de polaridade. Assim como você tem um fio preto lá que é negativo e ele não é ruim. Ele apenas tem como característica trabalhar com uma quantidade de elétrons ali que classifica ele como negativo. E o que seria a sombra? O que seria a sombra é tudo aquilo que escurece a virtude do ser humano. Os orixás propõem virtudes. Todos os orixás propõem virtudes. Uma vez que você tem a proposta de uma virtude dentro de você, imediatamente você tem em igual quantidade de expressão o aspecto dual dessa virtude. Então, se eu digo para você que você pode amar número 80, você pode odiar número 80. Porque essa é uma regra desse universo, pelo menos desse mundo que a gente vive. É a dualidade. Então, se você tem a capacidade de curar número 200, você tem a capacidade de adoecer número 200. Vida e morte. Vida e morte. É assim que funciona. Então, Exu, Pombogira, Exu Mirim, trabalha dentro de tudo aquilo que pode escurecer as virtudes que o ser humano pode possuir, em todos os aspectos. Desde da prosperidade, desde do aspecto afetivo, íntimo afetivo, consciencial, emocional. Mas não é fazer mal. Não é fazer mal. Tá. Exu, Pombogira não faz mal. Nem Exu Mirim faz mal. Tá. Para fazer mal, a gente sendo bem realista, a gente não precisa de nenhuma entidade para fazer o mal. O ser humano é capaz de fazer o maior mal a outro ser humano sem precisar de nenhuma entidade. Isso é uma desculpa. Falar que foi uma macumba que fez o mal é uma desculpa. E ignorância, porque a maioria das vezes
uma macumba que está na rua é um trabalho de prosperidade, é um trabalho de saúde, é uma outra coisa, mas a pessoa não conhece e tal. Enfim, mas nenhuma entidade de Umbanda faz mal, porque não é uma premissa da religião. Então a gente tem que sempre pensar na premissa da religião. Porque você pode dizer, talvez você que está assistindo já tenha ouvido falar de um terreiro de Umbanda que lá fazia o mal. Mas a minha prima, ela ia num terreiro de Umbanda e lá eu sei que eles faziam mal, faziam amarração. Então não era um terreiro de Umbanda. Não, era sim, porque estava escrito lá, terreiro do Pai Jacó. Então tinha uma placa ali, mas não é um terreiro de Umbanda. Não era a premissa do... Não é uma premissa da religião. A premissa da religião é: com os que sabem mais aprenderemos, com os que sabem menos ensinaremos, aos que sabem menos ensinaremos, a ninguém viraremos as costas. E vamos incorporar as entidades para a prática da caridade. Isso é a premissa da Umbanda. Básica, é isso daí. Fugiu disso daí, simplesmente não é Umbanda. Não interessa se está com guia, Sim. com filazinho, com roupa branca. Não interessa onde é. Entendeu? Fez qualquer coisa fora desse propósito. Deixou de ser Umbanda. E como se dá a incorporação? A incorporação é um mecanismo complexo também, de indivíduo para indivíduo. Algumas incorporações elas acontecem com a manifestação do espírito, algumas incorporações elas acontecem apenas por via mental, algumas incorporações vão acontecer apenas pelo aparelho fonador. A pessoa está falando, mas ela não necessariamente está manifestando o espírito. Então, o que a gente tem ali? Uma aproximação de uma consciência, que vai ser uma dessas entidades que eu mencionei. Essa consciência vai projetar a energia dela na sua energia, né? Na energia do médium, vai equiparar os chakras dela com o do médium, vai equalizar o condomínio espiritual daquele médium e vai, de acordo com o grau mediúnico que o indivíduo possui, buscar algum tipo de manifestação. Uma psicografia, uma psicofonia, né? Algum tipo de visão. Enfim, se for um médium de cura, vai utilizar o poder ectoplasmático que ele tem para ajudar a outra pessoa. A incorporação não é a entrada de um espírito dentro do corpo, isso é impossível. Na verdade, o termo incorporação não é um bom termo. É o que acabou popularizando e não vai ter como tirar esse termo. Todo mundo vai incorporar. Eu escuto muitas pessoas dizendo: não, eu tenho medo de chegar perto de um terreiro e tal, porque vai que entra alguma coisa em mim e eu morro de medo, né? A gente escuta muito isso, né? Então não existe essa invasão. Não existe, né? O que é possível é você controlar outra pessoa contra a vontade dela, que é o que a gente chama de possessão. Sim. Só que a possessão, ela não precisa de um lugar específico. Você está sujeito a ter uma possessão em qualquer lugar. Então, também é uma falta de conhecimento você achar que um terreiro pode favorecer você a ter uma possessão. Tanto é que talvez você já tenha visto aí em algum lugar que não tem nada a ver com uma religião, dentro do metrô, uma pessoa passar por um processo possessivo. Isso é comum, isso pode acontecer. E o que é isso? Nada mais é do que a aproximação de uma entidade espiritual que não respeita a vontade do indivíduo que está ali. E ela utiliza o conhecimento dela para tomar conta daquele corpo. Então não é uma invasão, o seu espírito continua ali dentro. Tanto é que quando a gente vai fazer algum tipo de trabalho de desobsessão na Umbanda, o rito que é muito comum é a gente chamar o próprio espírito daquela pessoa para tomar conta, tomar posse novamente do seu corpo biológico. E na hora que aquele espírito realmente retoma e toma conta, o outro não tem mais como controlar, né? Então as entidades de Umbanda, aliás, todas as entidades que incorporam, gente, porque a incorporação ela não pertence à Umbanda, ela não pertence ao Candomblé. Eu posso dizer que ela está presente em absolutamente todas as religiões, todas, sem exceção. Só que toda religião vai respeitar a ritualística para ser feito e para ser manifestado aquilo ali. Então, o nome que vai dar pode variar, a forma como se aprende, quem pode fazer isso pode variar. Mas isso aí é comum, está presente em todas as religiões, inclusive as religiões antigas orientais. Hoje, com a questão da internet, a gente vê muitas manifestações na China, na Coreia. A gente tem visto essas manifestações que são mais antigas do que a gente pode imaginar. Então, a incorporação é um fenômeno natural, tem que ser feito com
a Anuência, aceitação. tem que ser feito com a aceitação do médium, ele tem que aceitar aquilo ali, ele tem que querer aquilo ali, porque senão é uma invasão desse condomínio espiritual. Mas basicamente é isso. Espírito não entra no seu corpo, o único espírito que habita o seu corpo é o seu. E o dia que esse espírito deixar de habitar esse corpo, você passa para o próximo plano. Tá? Esse espírito pode sair desse corpo? Ele pode sair. Ele não perde o vínculo com o corpo, mas ele pode sair, que é o que a gente tem na projeção astral, por exemplo. Como é que funciona a projeção astral? A projeção astral, o seu espírito, que é o ânima do seu corpo, é o que movimenta, é o que dá vida para esse corpo, ele se afasta. E ele, no momento que ele se afasta, ele adentra uma outra dimensão, que é uma dimensão que está aqui nesse mesmo espaço físico, mas ela é uma dimensão espiritual. Ela vibra em uma outra frequência. Mas, apesar desse espírito estar afastado desse corpo, ele se mantém conectado através de uma coisa que é chamada de cordão de prata. Então, esse cordão de prata impede que esse corpo biológico venha a falecer. Entendi. Agora, para que a viagem astral? A projeção astral, ela é um fenômeno comum. Todo mundo sai do corpo. Absolutamente todo mundo sai do corpo. Para quê e por quê? Por um motivo muito simples. O seu espírito, ele reconecta as energias dele, ele fortalece as energias dele no plano espiritual. Do mesmo jeito que o seu corpo biológico precisa de comida para ficar forte, o espírito precisa de energia espiritual para ficar forte. Tem várias formas de buscar essa energia espiritual. E uma delas são as religiões, são as igrejas, os templos. Então, os templos têm um papel fundamental para descarregar energia, para reenergizar todas as religiões. Por isso que todas as religiões têm a sua importância. Agora, pensando no fenômeno da projeção astral, existem duas coisas comuns. A primeira delas é quando você dorme, o seu espírito ele sai para o plano espiritual, mas ele continua ali, pertinho do seu corpo físico. Né? Tem alguns efeitos que comprovam que você já vivenciou isso. Por exemplo, a sensação de queda. Quando você está dormindo, você tem aquela sensação de queda. Isso é muito comum quando o espírito ele sobe um pouquinho e aí ele fica lá, recarregando as energias dele. Certo? Em determinado tempo, o corpo biológico ele tem algum tipo de acionamento, o seu cérebro aciona por algum motivo e o cordão de prata puxa imediatamente aquilo ali. Algumas pessoas conseguem abrir os olhos durante esse momento da projeção astral e veem o seu corpo lá embaixo, por exemplo. Tem algumas pessoas que ficam girando assim em cima do corpo, como se fosse aquele frango assado da padaria, fica girando. Em alguns momentos ela vê o corpo lá embaixo. Isso é muito comum. E tem a segunda coisa que é comum de acontecer, que é quando você realmente sai do corpo e vai para lugares dentro desse mundo astral. Né? Essa saída do corpo, ela pode ser promovida por entidades que querem te levar para algum lugar para você ver alguma coisa, para você ter alguma experiência, para você ter algum aprendizado. E pode também acontecer de forma provocada e instantânea. Né? Instantânea não, de forma provocada. Né? Uhum. Através do seu aprendizado. Você pode treinar para fazer isso. Então, existem pessoas que treinam para sair do corpo lucidamente, conscientemente. Os espíritos fazem relação sexual? Não, o espírito não faz relação sexual. Eles namoram entre si, não. Assim? Só com respeito à incorporação que você estava falando, por exemplo, nós temos a incorporação das entidades dentro da Umbanda. O médium, ele incorpora, né, uma entidade. Com respeito ao reconhecimento daquela entidade. Por exemplo, se eu estou na Rússia, a Rússia eu não consigo, eu não sei quem é Preto Velho, eu não sei quem é Exu Mirim, eu não sei. Como que a espiritualidade trabalha isso? Ela vai pegar alguma imagem, algum ícone na Rússia para poder ter essa identidade? Ela vai ter que pegar aquilo que representa... E é o mesmo? É a mesma entidade. É a mesma entidade. Não importa, mas assim, ela vai ter que, primeiro... as entidades espirituais dentro da Umbanda, elas não são divindades, elas são seres espirituais que tiveram sua experiência ou suas experiências encarnatórias, como nós, certo? E que atingiram algum nível de crescimento espiritual que justifica elas entrarem numa linha espiritual para aconselhar, para ajudar, para trabalhar com outras pessoas.
Então, não interessa para onde o médium vai. Se o médium, digamos eu fui para a Rússia, né? E cheguei lá na Rússia e comecei a desenvolver um trabalho espiritual lá na Rússia. Só que as entidades que me acompanham, nenhuma tem nada a ver com a Rússia, nunca cresceu na Rússia, nunca nada. O que essa entidade vai fazer? Ela vai ceder o espaço, ela vai ceder o lugar para alguma entidade que tenha a ver com o meu processo espiritual ali, com o meu trabalho mediúnico ali, com o propósito de eu estar ali. Então essa entidade vai se manifestar e tranquilamente ela vai conseguir ali fazer o trabalho dela, né? E certamente ela tem que ter a ver com algo que conecta com aquele povo. Eu costumo citar o exemplo do Japão, por exemplo. Hoje a gente tem bastante Umbanda no Japão. Então não faz muito sentido o Preto Velho incorporar no Japão, né? Claro que se for para um público brasileiro faz sentido, vai ser até bom. Mas se for para um público de japoneses, não faz sentido. E de fato, o que a gente observa lá no Japão? Você tem a linha de esquimós, você tem a linha de samurais. Então você tem uma linha de espíritos que tem um respeito daquele povo, né? E que tem a ver com o inconsciente popular deles ali. Para que eles possam trazer a mensagem, para que eles possam, enfim, fazer o trabalho espiritual que condiz com aquela comunica busca, melhor né? com aquele povo. Que comunica melhor com aquele povo. Entendi. Porque no fundo, em tese é a mesma coisa. Mesma coisa. Só que culturalmente, talvez, até pelo processo do desencarne, né? Podem ser entidades que viveram ali, naquele tipo de cultura, naquele tipo de contexto, que vai comunicar muito mais assertivamente para aquele grupo. Sim. É isso? É isso, perfeito, né? Assim como a gente vai ter, de repente, lá, uma manifestação nos Estados Unidos de um Apache. Sim. Né? Não vai ter um Tupi-Guarani nos Estados Unidos, não vai fazer sentido. Agora, a figura de um Apache ali vai ser diferente, né? Tá. Deixa eu te perguntar. Beleza, entendido. Qual é o... Existe bem e mal na Umbanda? Existem entidades que são totalmente malignas e que não vão evoluir para a luz? Então, existe a escolha de você apagar a luz, né? Então, o conceito é o seguinte: todo mundo, absolutamente todo ser, tem as virtudes propostas por Deus e pelos orixás. Todo mundo. Mas você tem a escolha e você pode escolher deixar essa luz apagada. Então, é um trabalho dessas entidades convencer você a acender essa luz. Mas a escolha é sua. Então, assim, no ponto de vista da Umbanda, sim, existe o maligno, existe o negativo, existe o mal. Isso existe. Agora, da mesma forma que eu falei anteriormente, nada disso daí escapa aos olhos de Deus. Não está ali sem Deus saber que está ali. Sem ter um propósito para aquilo ali. Né? Sem ter alguma linha de crescimento, alguma linha de raciocínio. Sim. Que em algum momento aquilo ali vai fazer sentido. Então, por exemplo, a gente tem grandes trabalhadores da luz hoje que foram seres que realmente fizeram muita maldade, que caíram, né? Então, costumo dizer o seguinte: imagina que você tem um amigo que se drogou muito, usou todo tipo de droga, se deu muito mal, viu a vida desmoronar, certo? Em um momento, ele resolve virar essa chave. Então, ele resolve dar uma guinada na vida dele e consegue sair dessa situação, consegue melhorar, consegue crescer, consegue desenvolver. Você concorda que essa pessoa vai ser uma pessoa excelente para aconselhar outras pessoas que não querem caminhar pelo mesmo destino? Né? Só que uma pessoa dessas tem conhecimento de causa. Ele não está falando palavra bonita. Falar palavra bonita, né? Até papagaio fala. Então, a gente precisa de conhecimento de causa. A gente precisa de alguém que realmente consegue justificar aquilo ali e muitas vezes trazer até a sua própria experiência de vida para mostrar que o caminho não é aquele. Vai ser muito mais assertivo, muito mais potente, muito mais forte. Né? Dentro da história da Umbanda, que eu conheço, como você tinha falado logo no início, né? Eles representar a sombra e a luz. É por isso que se fala, quando eu escuto dos orixás, por exemplo, né? Que teve um orixá que abandonou o seu filho, aí veio o outro e acolheu. Aí um orixá traiu o outro. Isso... Por que isso é contado? É para trazer o ser humano mais próximo deles? Qual é o objetivo disso? Essas histórias dos orixás a gente chama de itãs.
São histórias que tem lá para mais de 4.000, 5.000 anos, né? São bem anteriores, inclusive, à Bíblia. As histórias, os Itãs são parábolas, como se fossem parábolas, né? Então, assim como Jesus percebe que ele vai comunicar melhor contando histórias representativas, então, da mesma forma, né, o povo africano entendeu como sendo importante vivenciar essas histórias dos orixás, que são chamadas de Itãs. Então, como eu disse anteriormente, toda vez que você tem uma virtude, né, você tem o polo contrário dessa virtude. E se a gente está personificando orixá, e orixá é puro, perfeito e não tem nada contrário, então ele é Deus, né? E não é essa a ideia do orixá. A ideia dessa energia chamada orixá é trazer conhecimento, é fazer com que a gente enxergue o nosso lado sombra também. Então, ninguém melhor do que eles próprios para se colocarem à disposição de mostrar o seu lado sombra. Então, quando a gente fala do aspecto negativo do orixá, a gente está falando do seu lado sombra. Por exemplo, o Ogum. Ogum, ele é o grande guerreiro. Ele é o cara dos caminhos, né? Ele é um cara decidido. Normalmente é um bom comunicador. É alguém que gosta de falar bem. Mas o aspecto negativo dessa energia é a destruição, a autodestruição, o cólera. É uma comunicação truncada, é uma comunicação violenta, agressiva. Não é o orixá. O orixá é apenas a manifestação de Deus. Sequer um ser humano ele é. O orixá não é ser humano. O orixá está muito além de ser humano, né? Mas ele se presta, essa energia se presta a esse papel de personificação para que a gente entenda o nosso aspecto. Então, Ogum são virtudes, mas o ser humano pode pegar essas virtudes e inverter a polaridade dela. Né? Assim, filhas de Iemanjá, por exemplo. Iemanjá é considerada a grande mãe, a mãe de todas essas cabeças. Por isso ela é sincretizada muitas vezes na Igreja Católica com Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora dos Navegantes também. Então ela tem esse arquétipo. Agora, é um orixá que tem outros arquétipos também, como a manipulação, como o vitimismo, entendeu? Então ela utiliza dessas virtudes, negativando, polarizando e acabando indo por um lado que é um aspecto negativo da força, né? Dessa força. De novo, tudo é uma grande ferramenta de jornada para nosso crescimento, aquilo que a gente tem batido nessa tecla. Mas para os espíritos, por exemplo, ou para você, melhor ainda, qual é o propósito da vida? Definir um propósito assim para a vida, eu penso muito como você, cara, mas eu sei que não é uma resposta legal isso para todo mundo, entendeu? Eu acho que é o movimento, é o que tá buscando, mas isso é porque, bicho, a gente tem pensamento muito parecido, cara. Isso é coisa muito de Ogum. Muito de Ogum, cara. Se você fosse mulher, eu ia falar da Yansan, que é a polaridade feminina desse tipo de movimento. Sim. Mas você tem outras pessoas que é outra coisa, cara. É completamente diferente. O cara vai falar assim, não, para de buscar, bicho. Porra, o que você tá fazendo com o que você tem aqui agora? Você tá entendendo? É outro propósito, cara. E aquilo é bom também, é engrandecedor. Mas é muito contrário a essa coisa nossa, assim, entendeu? Não, mas então... Tipo definir assim... Então, mas tem algo que tem que ser comum para todo mundo, não tem? Não. Não poderia dizer que é o amor? O propósito da vida é o amor? É você viver maximamente em amor. E aí você vai ser o Alexandre plenamente, eu vou ser o Felipe plenamente, o Wayne plenamente, cada um na sua jornada e experiência, com as suas especificidades, mas tudo que você vive e faça pelo amor. Eu acho, mas assim, eu acho esse tipo de conceito muito fora da realidade, cara. Eu gosto muito de trabalhar com aquilo que é factível, sabe? Com aquilo que realmente dá pra gente buscar. O amor é tão complexo que na Bíblia não tem amor. Na Bíblia tem As definições? Não, me fugiu agora. Filhos, ágape... Não, é o ágape. O ágape. Ágape. Por que o ágape? Ágape não é amor. Foi o que foi traduzido como amor. E é por isso que as pessoas não entendem quando Jesus fala, ama o cara. Ele te deu um tapa, você ama ele. Porque não é amor. É ágape. Ágape é um conceito que está muito além do amor. Seria o amor incondicional. Sacrificial. Você tá entendendo? E é por isso que a galera não entende. Porque quando você pensa em amor, você fala assim, não, eu amo a minha mãe, eu amo a minha esposa, a minha filha.
Entendeu? Você ama o seu cachorrinho? Eu amo o meu cachorrinho. Mas se você ama o seu cachorrinho e você ama a sua mãe, então amor é a mesma coisa que amar o cachorrinho, que amar a sua mãe? Não, eu amo o meu cachorrinho de um jeito, minha mãe é de outro jeito. Então, você já vê que o conceito amor, ele foge um pouco dessa objetividade, né? Então... O que você entende por amor num limite máximo, assim? Eu acho que o amor, no limite máximo, realmente é a neutralidade. É você realmente aceitar a proposta de Deus. Em todos os aspectos. Aceitar a proposta de Deus. Eu entendo o amor como verdade. Foi aquela mulher no poço chegar para Jesus, ela fazer aquela pergunta, quem tá certo, quem tá errado, qual a religião verdadeira? Tipo, a nossa é naquele monte, vocês é em tal lugar, e aí? Aí Jesus fala, nem um lugar nem outro. Chegou o momento em que os verdadeiros adoradores, porque Deus é espírito, então ele é não lugarizável, você não pode engaiolá-lo, você não pode querer defini-lo, ele é espírito. Então chegou o momento onde os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Amor para mim é quando você se propõe a viver a vida em verdade. E a verdade, no fundo, todos nós sabemos quando... Basta olhar no espelho. Quando você deu aquele exemplo, né? Um casal se separando, a justiça foi para um, não foi para outro, um acha que é um, recebeu, não recebeu, aquela velha história. Mas vamos ser honestos. Se você não tiver embotado o suficiente, não se tornou uma pedra dura, fria, vazia, se você não se endemoniou na vida, sabe? Se tornou perverso. Se você olhar no espelho, você sabe onde errou, onde acertou, onde podia ter sido melhor. Eu acho que o amor, ele é isso. O amor é quando eu consigo ser verdadeiro. Em tudo que eu vivo, faço, quero, desejo. E isso não é fácil. É muito mais fácil eu caminhar a vida tentando não olhar para esse espelho da verdade. E aí eu construo os meus amores. Mas eu sou mentiroso. Amor não é o que eu acho que é. O amor é. É quando eu vivo plenamente, verdadeiramente, daquilo que eu posso viver máximo. Tá ligado? Então, é complicado, né? Quando um médium está fazendo um trabalho num terreiro de Umbanda, isso não é a plenitude do amor? Ele está ali dispensando... Pode ser. Ele está dedicando o tempo dele, né, numa sexta-feira, num dia da semana, onde ele não está ganhando nada financeiramente falando. Não é uma plenitude? Se a motivação dele for correta. Perfeito. É isso aí. Porque ele pode estar fazendo aquilo ali simplesmente por ganância, por exemplo. Pelo ego. Pelo ego. Pela validação. Agora, o que é o mais Validação. Pela validação. É verdade. Pelo pertencimento. Pertencimento, sim. Agora, o que é o mais bonito por trás de tudo isso? É que para a espiritualidade isso não importa. Porque se a espiritualidade se fez presente e ajudou o próximo, tá tudo certo. Sabe por que para a espiritualidade isso não importa? E é bíblico. É bíblico, cara. Porque o amor, ele chega, ele cumpre o propósito. Por exemplo, chegou um menino, bateu na janela do teu carro e pediu dinheiro. Aí tem, sei lá, tem uma mulher do teu lado e tu, sei lá, não sei, quer chamar a atenção de alguma maneira, o rapaz bateu, você pega um dinheiro e dá pro rapaz. Tá ligado? Qual foi a motivação? Bom, só Deus sabe. A motivação interna daquela pessoa pode ter sido por validação, pode ter sido vaidade, pode ter sido arrogância e orgulho. Pode ter sido simplesmente também altruísmo. Ele pegou e falou, posso ajudar esse garoto, vou dar para ele. E deu ali o dinheiro. Agora o garoto recebeu. Não importa a motivação da pessoa. O benefício. A motivação da pessoa importa para ela. Mas para o garoto, o que importa é que o ato de amor chegou. Só que no final, tem o texto mais assustador de todos das Escrituras. As pessoas, elas não pensam muito nisso. Vinde a mim, benditos de meu Pai. Por que, Senhor? Porque eu tive fome e vocês me deram de comer. E aí todo mundo fica assustado, falando, quando, Senhor? Quando te fizemos tais coisas? Ou seja, não havia uma intencionalidade de troca egoística. Quando te fizemos tais coisas, Senhor? Quando fizeram um desses pequeninos. Por outro lado, tem outro texto que diz assim, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome, não curamos em Teu nome. Não expulsamos demônios em Teu nome. Não expulsamos demônios, realizamos milagres em Teu nome. E ele olha assim e disse, não, é verdade, vocês fizeram mesmo, fizeram.
mas eu nunca vos conheci. Porque o coração de vocês era maldade por maldade. Era o bem pela maldade. Era o amor através da maldade que estava dentro de vocês. Eu nunca conheci. Não é que ele conheceu por um tempo. Ele nunca conheceu. Então é interessante isso. Qual é a motivação do teu coração? Então, é a verdade que você vive. E aí, meu amigo, cada um olha para o espelho, para si mesmo, para saber. E aí, isso para mim é o amor, entende? É quando a verdade ela tá junto com a prática da vida, entende? E cada um tá num momento dessa verdade, né? Por isso que eu acho que a espiritualidade, todos devem buscar a espiritualidade, independente de religiões. Não é buscar religiões, mas é buscar a espiritualidade. Perfeito. Porque a espiritualidade pode fazer uma diferença na sua vida nesse momento em que você ainda não tá tão conectado com você mesmo. Uma vez eu estava dirigindo no centro da cidade, saindo tarde da noite da casa do meu pai, e ele não estava em casa. E eu parei no farol, lá no centro da cidade. Vocês sabem, aqui em São Paulo a gente tem a questão do pessoal da Cracolândia e tal. E um rapaz chegou próximo do vidro do carro e pediu um dinheiro, né? E visivelmente dava para ver que era um morador de rua, provavelmente usuário de crack. Deu para perceber, né? Não é um julgamento, é porque realmente claro. deu para perceber. E na hora que eu olhei, eu falei assim, não vou ajudar esse cara. Bom, eis que o Exu que me acompanha, ele se aproximou de mim e me falou, né? Falou, pode pegar o que você tiver de dinheiro e dar para esse cara aí. Você dá para ele, sim, esse dinheiro. Eu peguei a minha carteira, não vou discutir com o Exu, peguei a carteira, olhei, tinha uma nota de R$20, era o que eu tinha. E não tinha mais nada. O Exu falou, pode dar esse dinheiro para ele. Eu falei, não acredito. Beleza, abri o vidro, dei R$20 pro cara. Bom, quando o cara viu essa nota de R$20, ele ficou maluco, né? Me agradeceu pra caramba, correu pro vidro de trás para limpar o vidro de trás e tal. Virou pra mim e ainda falou assim, não vou usar droga não. E eu falei pra ele, o dinheiro é seu, você faz o que você achar melhor. E fui embora. Só que aí eu peguei e questionei o Exu. Peguei e falei assim, por que você falou pra eu dar R$20 pro cara que visivelmente ele vai se drogar? O Exu me respondeu o seguinte, você prefere que esse cara fuma uma pedra e vai dormir? Ou você prefere que ele assalte o teu pai que tá chegando em 15 minutos? E aí eu falei assim, que bom que eu tenho essa espiritualidade pra me dar um coicezinho, às vezes em um momento que eu não tô tão desperto, né? E é interessante porque uma vez eu questionei, como é que eu sei quando eu devo ajudar alguém na rua? Porque todo mundo, você anda na rua, cada quarteirão tem alguém pedindo dinheiro, eu não tenho nem dinheiro para ajudar tantas pessoas. E essa entidade me respondeu o seguinte, você tem que sentir no teu coração se você tem que ajudar ela. Porque não se trata de dar dinheiro, se trata de dar amor. Pode ser através de dinheiro, pode ser tempo, pode ser um abraço, pode ser uma roupa, pode ser muita coisa. É isso. Mas então, aí vem a verdade, que é o quê? Eu quero dar. É isso. Seja verdadeiro consigo mesmo, isso, cara. Eu não tô afim de dar. Mas aí que tá, eu não queria dar o dinheiro pra aquele cara. E o Exu veio e falou assim, você vai dar? Eu dei, depois ele justificou. E fez sentido. Então eu acho que a espiritualidade ela não é uma muleta na vida da gente. Espiritualidade, não religião. Mas a espiritualidade ela não é uma muleta na vida da gente. Ela é um companheiro. E eu acho que foi tremendamente esclarecedor o que você falou agora a respeito da intenção do dar, né? Que nem, por exemplo, eu já escutei muito, e eu já tive esse pensamento, já confesso, de que eu vou num terreiro de Umbanda ou eu vou numa casa kardecista e eu não sei, mas aquele médium ali, eu acho que ele tá mais pro mise-en-scène do que realmente... Mas se ele tá sendo o canal para me trazer alguma coisa boa, não importa a intenção dele, ele tá me beneficiando com aquilo. Então eu tô indo pelo que ele tá me beneficiando. Se ele está atuando ou se ele está realmente com uma entidade ali fazendo aquilo, ele tá sendo um canal de energia para mim. É esse o raciocínio. Perfeito, eu concordo plenamente. Eu não sou o tipo que gosta de ficar julgando se o outro está incorporado ou não. Não me interessa isso. Desde que não ultrapasse uma linha que possa me fazer mal em algum aspecto. Agora, ele vai ter o aprendizado dele e eu certamente vou ter o que eu fui buscar da espiritualidade ali. Independente daquela comunicação. Independente do que aquele médium vai, de repente, dizer da cabeça dele, sem permitir a própria entidade se manifestar. Eu acho que isso é uma forma de você ficar muito mais tranquilo ao participar de algum tipo de trabalho assim e principalmente observar na sua vida no dia a dia, né?
Você tem que ver o resultado no dia seguinte, na semana seguinte. É isso. E chegamos ao fim de mais um programa. Todo enigma guarda uma revelação à espera de quem ousa olhar mais fundo. Então, vamos juntos buscar desvendar os segredos deste mundo místico.